de Coimbra, agradecer a presença de todos vós. Estamos muito contentes por termos mais uma vez a sala cheia e, evidentemente, um agradecimento muito especial ao Dr. João Gouveia Monteiro, que não necessita de grandes apresentações, é de facto um ilustre conhecido de todos nós. Ainda recentemente, há coisa de 3, 4 meses, tivemos a possibilidade de contar com a sua colaboração num dos cursos que a Universidade Popular de Coimbra promove, sobre figuras e textos que mudaram o mundo, e penso que, João, não nos vais largar mais, pois não? Não. Muito obrigada. Bom, o Dr. João Gouveia Monteiro, como dizia, é de todos conhecido, mas ainda assim quero dizer meia dúzia de palavras que não são de circunstância e são necessárias. É professor catedrático da Universidade de Coimbra, doutorou-se em História, todos sabemos isso, é académico correspondente da Academia Portuguesa da História, fundou e dirige a Academia para o Encontro de Culturas e de Religiões, foi pró-reitor para a Cultura, foi diretor da imprensa da Universidade de Coimbra, foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, integrou o Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Poderia continuar com estas referências, mas o mais importante é dizer que em todos os sítios por onde passou, deixou a sua pegada de empenho, de dedicação e qualidade. Isso é, de facto, o mais importante. Entre as áreas que lhe têm merecido maior interesse em termos investigativos, conta-se a história militar, a história medieval, portuguesa, peninsular, europeia, a história antiga, a história das religiões. Dom Dinis, um gênio da política 700 anos depois, num dia muito especial, é por si só o tema que nos trouxe aqui e que iremos ouvir com toda a atenção. Eu penso que não será necessário dizer muito mais sobre o Dr. João Gouveia Monteiro. Se calhar iria aborrecer-vos, não estão aqui para me ouvir a mim, mas para ouvir o Dr. João Gouveia Monteiro. Portanto, um muito obrigada em nome da Universidade Popular de Coimbra, um velho e querido amigo, talvez colega de curso e talvez desde os tempos do Jardim Escola, suspeito. Mas enfim, não interessa neste momento, vamos então ouvir. Muito obrigada, João. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Sensibiliza-me ter aqui esta plateia tão numerosa e qualificada. Espero sinceramente corresponder ao vosso investimento neste final de tarde, para mais num dia em que há tanta concorrência em Coimbra, com o colóquio sobre o Março Soares a decorrer na Faculdade de Economia. Um obrigado à Universidade Popular de Coimbra e ao Ateneu pelo incitamento para prosseguir a minha colaboração neste belíssimo projeto. E então agradeço ainda à minha querida colega e amiga a doutora Raquel Vilaça a apresentação generosa que fez. Vocês descontam a amizade e depois não fica nada. Isto é uma tarefa de muita responsabilidade de falar sobre o Dom Dinis, porque de facto o Dom Dinis é um dos grandes reis de toda a história portuguesa, não apenas da história medieval. Eu vou tentar fazer isso o melhor possível. Pronto, agora vocês já viram que eu tenho um casaco e eu vou tirar, está bem? Ora bem, então é muito oportuno fazer isto agora, já vamos ver porquê. A minha ideia, e penso que é isso que está na divulgação que se fez da iniciativa, no pequeno texto que eu preparei, é apresentar-vos as 10 decisões principais, as 10 medidas principais do rei Dom Dinis, que fazem dele um rei absolutamente extraordinário. Mas eu nunca gosto de fazer isso, seja em relação ao Dom Dinis, seja em relação
a outro monarca ou biografado qualquer, sem antes fazer um pequenino enquadramento para que vocês percebam, não é? Qual é o sentido que depois as medidas que vão pontualmente aparecer têm, certo? Essas medidas foram todas inspiradas por um mesmo programa e é também sobre esse programa que eu quero falar um bocadinho no início. Então, há 3 ou 4 coisas que eu, quando falo sobre uma personagem, e agora tenho falado bastante sobre personagens, está a começar a aparecer aí um podcast chamado Vidas em Paralelo, que estou a gravar nos estúdios da SIC, que já saíram dois episódios sobre Alexandre Magno e Júlio César. São histórias de vida 2 a 2, que irá até Carlos Seixas e Beethoven, e portanto tenho isto muito presente. Nunca abordar a personagem sem situar no contexto político, no contexto familiar, para que depois o resto seja minimamente inteligível. De outra maneira, saímos aqui com umas ideias avulsas e à hora de jantar já não recordamos do essencial. Primeiro enquadramento. Sempre que possível, mostrar qual é a aparência física, qual poderá ter sido a aparência física da pessoa de quem vamos falar, certo? E é possível fazer isto a 700 anos de distância? Eugénia Cunha achou que sim. E não há outra pessoa em Portugal que pudesse ter ousado fazer esta reconstituição facial hipotética de Dom Dinis, como ela fez. Quando se abriu o túmulo do Dom Dinis, posso-vos dar uma panorâmica também desse momento. É? Vê-se aqui a espada do lado, não é? O túmulo estava em estado precário de conservação. O elemento que se falou mais na imprensa foi a espada, que foi completamente restaurada. Então, a Eugénia, com base na raiz de um dente, uma falange, nos fragmentos femorais, nos bocadinhos de cabelo, e recorrendo a colaborações internacionais variadas que estão aqui assinaladas, Nova Zelândia, Liverpool, Universidade da Pensilvânia, etc., chegou a este resultado, que é como tudo em ciência, como tudo em ciência é um resultado provisório, é um resultado precário. As pessoas cantam-se com o cabelo alourado e os olhos azuis, não é assim uma coisa que nos impressiona, mas se nós nos lembrarmos que a ascendência dos nossos monarcas tem muita família estrangeira por trás, não é? Sobretudo por causa das rainhas. Não há uma rainha inteiramente portuguesa, não é, dos 4 costados, na história portuguesa durante toda a Idade Média. Se eu vos perguntar nomes de rainhas de Portugal, vocês falam na Mafalda, do Afonso Henriques, na Filipa de Lencastre, falam na Leonor Teles, falam nas Beatrizes, foram pelo menos 2, na Dulce de Aragão, e portanto isto ajuda a explicar também o resultado da análise do cromossoma Y. Portanto, é deste cavalheiro que nós vamos falar durante a próxima hora. Está bem? Segundo aspecto, e mais importante, é isto. A história medieval portuguesa é um período longuíssimo. É um período de praticamente 400 anos. Quase exatamente 400 anos. Enfim, dependendo de como contarmos, mas basicamente 400 anos. Eu conto sempre a partir de 1143, que acho que é o primeiro momento em que se pode já de iure falar em Portugal. São Mamed, 1128, tem sido muito falado nos últimos dias, é um mau exemplo, porque além de ser uma guerra civil, é exatamente uma batalha que contribui para desfazer a possibilidade de constituir um reino independente em Portugal. Portanto, é um regresso ao passado senhorial, feudal, dos barões portucalenses quanto ao projeto da Condensa Rainha Dona Teresa. 1139, Ourique, não sabemos bem o que foi, nem sequer onde foi, e portanto também é bastante precário como ponto de partida. A chamada Conferência de Zamora, não houve nenhuma conferência, mas houve um acordo em Zamora entre Dom Afonso Henriques e o primo, imperador das Espanhas, rei de Castela. Apesar de tudo, já tem uma solidez que nos permite dizer: temos aqui Portugal, pelo menos à escala ibérica, esse reconhecimento de direito está feito, haverá só que esperar pela bula papal
uma vez que a Santa Sé desempenhava este papel arbitral, e ela chegará, felizmente, ainda em vida de Dom Afonso Henriques. Como sabem, a Bula Manifestis Probatum em 1179. Afonso Henriques foi um rei que viveu longamente. Bom, portanto, contando a partir de 1143, se apresentarmos 100 anos, nós temos o fim do primeiro período da história de Portugal. Portanto, a primeira fatia. Vou fatiar estes 400 anos em 3 partes. E o primeiro é este tempo a que eu e o meu colega António Reis de Oliveira, quando escrevemos há poucos anos um livro chamado Portugal Medieval, que é uma síntese de toda a história medieval portuguesa, até Dom João II, aliás, inclusive, consideramos este primeiro tempo como um tempo de fundação do reino. Apanha os nossos 4 primeiros monarcas. Na verdade, a Reconquista Portuguesa acaba por ali, em meados do século XIII, não é? Geralmente relaciona-se o fim da Reconquista Portuguesa com a conquista de Faro em 1249, depois há ali umas bolsitas de resistência, Porsche, Albufeira, que são capturadas no ano seguinte. Portanto, é um tempo de definição do território, certo? Isto parece bastante evidente. O nosso primeiro século é isto. Portugal foi um país que resultou da ameaça muçulmana, foi a ameaça muçulmana que fez nascer Portugal, e foi um país que foi esculpido pela guerra, quando nada na geografia, nas instituições, nas tradições, na economia, apontavam para que se destacasse do resto da península o retângulo que se veio a chamar Portugal. Depois, consumada a conquista do território, entramos numa segunda fase, onde vamos encaixar o Dom Dinis, que é a fase da construção do Estado, e que ocupa mais ou menos outros 100 anos. Apanha os reinados de Dom Afonso III, de Dom Dinis e de Afonso IV. Reparem, isto é pai, filho e neto, que é só por si extraordinário. Juntos eles reinam mais de 100 anos. Não é muito fácil encontrar na história das monarquias peninsulares e até para além da Península Ibérica estas sequências. Portanto, eles aí tiveram a longevidade a seu favor. Reinam os 3 e, portanto, mais de 100 anos, reinam os 3 longamente. Dom Dinis não faz o reinado mais longo da história de Portugal, mas faz um dos mais longos. E na verdade, eles reinam os 3 longamente e, portanto, eles podem cumprir um plano, não é? Porque a política precisa de continuidade, de coerência. E isso aconteceu de facto. Vamos ver porque é que eu digo que é um tempo de construção do Estado. Para já, limite-me a dizer que, caladas as armas, houve tempo para pensar nas outras coisas, não é? O território estava definido, não quer dizer que não tivesse havido pequenas guerras, nomeadamente entre Portugal e Castelo ao longo destes 100 anos. Houve, certamente, e até uma outra sombra de guerra civil, mas, desde logo, entre o Dom Dinis e o Dom Afonso IV, não é? No final do reinado de Dom Dinis, mas pode-se começar a pensar num trabalho mais de gabinete, não é? Que defina a matriz administrativa, política, social, sobre a qual se vai construir Portugal. Da terceira fase, não vou falar, fica para outra oportunidade, são os 200 anos que se seguem, é um tempo de crise e de reconstrução do país, com a sua abertura ao exterior, que conduz à expansão atlântica. Hoje os historiadores acham que o mar foi uma saída para a própria crise política e que foi isso que nos levou primeiro a Ceuta e depois ao Oriente e ao Brasil. Bom, terceiro enquadramento. Há ali uma linha que está a ser cortada, mas não é uma informação que se repete nos slides todos, diz um olhar sobre o Dom Dinis, 700 anos. Então, coordenadas do reinado de Dom Dinis. Vamos situá-lo no tempo. O historiador tem sempre que situar as coisas no espaço e no tempo. No espaço estamos situados, por natureza, por definição, no tempo. Ele reina entre 1279 e 1325, não é? É um reinado longuíssimo, foi o nosso 6º rei e nasceu em Lisboa a 9 de outubro, por isso estamos aqui hoje, não é? A 9 de outubro de 1261.
já se está a ver, ele subiu ao trono relativamente novo, não é? Eu só não digo novo porque a maioridade para reinar era aos 14 anos, não é? Eram muito precoces estes nossos antepassados. E isso ele já tinha completado, mas ele não tem ainda 18 anos quando sobe ao trono. Portanto, nasceu em Lisboa, é um dos monarcas da primeira dinastia que não nasceu em Coimbra. Vários deles, talvez a maioria, nasceu em Coimbra, no Paço das Escolas, mas Dona Inês não. E a sua obra, de facto, e o seu legado são imensos. E vale a pena recordar isso este ano, em 2025, porque passam exatamente 700 anos sobre a sua morte. Ele vem a morrer a 7 de janeiro de 1325. Este slide tem o patrocínio da Multiótica, um bocadinho pequeno, mas era só para assinalar que ele é filho deste Dom Afonso III, não é? E o Afonso III é um rei que não era para ser rei, certo? Tem presente que se dá aqui creio que das únicas 2 situações de toda a história portuguesa até a implantação da República em que há esta ruptura na sucessão dinástica normal, uma ruptura dentro da própria família, não é? Aconteceu também com Dom Afonso VI, não é? Então, o Afonso III era irmão do Sancho II e estava lá em França, era um filho segundo, foi para a corte de um primo seu, o maior rei da história de França, São Luís IX, quem conhece Paris e já visitou a Basílica do Sacré-Cœur, lembra-se, no cimo da Basílica de Sacré-Cœur estão 2 grandes estátuas, uma de Joana d'Arc e outra de São Luís, não é? E há a Petite Chapelle de São Luís, que é uma das maravilhas que é obrigatório visitar em Paris, e o Afonso III estava lá muito quentinho quando as coisas começaram a correr mal em Portugal ao irmão Dom Sancho II. Não vou agora explicar porquê, não é ocasião para isso. A verdade é que Sancho II acaba por ter que se exilar em Castela e morre logo a seguir, e o Afonso III vem montado no seu cavalo branco lá de França, onde tinha casado com uma senhora chamada Matilde de Bolonha. Matilde de Bolonha, não confundir com Bolonha e Itália, estamos a falar do norte de França. Tinham casado, ele era presença assumida na corte de São Luís e vem para Portugal para ocupar o trono. Mais valia ser rei de Portugal do que conde de Bolonha em França. E quando chega a Portugal vai acabar por perceber que não lhe interessa para nada do ponto de vista político o casamento com Matilde, não é? E portanto ele encontra uma noiva ibérica, Beatriz de Castela, com quem vem a casar antes da morte de Matilde, o que o colocou numa situação de bigamia, relativamente à qual Matilde protestou bastante, isto durou vários anos, e que levou à própria excomunhão do rei pelo Papa. Ele depois arrepende-se no seu leito de morte, mas ele é excomungado pelo Papa por causa disto. E é de Beatriz que vêm a nascer estes meninos todos, Branca, Dinis, Afonso, depois Sancho, Maria, Vicente, Fernando. Dinis teve particular dificuldade com este irmão Afonso, que era muito próximo em idade. Vejam, um nasceu em 1261 e outro em 63, e o Afonso achava que ele é que devia ser o rei, não é? Porque ele tinha nascido já depois de legalizado pelo Papa o casamento do pai com a Dona Beatriz, e portanto ele sim era legítimo, achava que o irmão era ilegítimo. E, além disso, este infante Dom Afonso tinha um senhorio na zona de Porto Alegre, fronteiriça, era casada com uma das maiores damas castelhanas e portanto foi uma pedra no sapato que o Dom Dinis teve que desmilitarizar, como agora se diz, teve que desarmar, teve que submeter em 3 campanhas militares muito duras nos últimos 15 anos do século XIII. Pronto, aqui está o Afonso com as suas 2 mulheres, Matilde, Condessa de Bolonha, que estão a flor de lis, não é, da bandeira francesa, o túmulo da Beatriz de Castela, mãe de Dom Dinis, no mosteiro de Alcobaça, e aqui a estátua do Dom Afonso III em Leiria, que é
digamos que feita na mesma forma da estátua do nosso Dom Dinis na universidade, não é? Ao cimo das escadas monumentais. É basicamente o mesmo modelo. Aliás, Coimbra, na guerra civil entre ele e o irmão Dom Sancho, que durou ainda assim uns 3 anos, o quartel-general de Dom Sancho II, o rei legítimo, foi Coimbra, e o quartel-general de Afonso III foi Leiria. Bom, então, já sabemos que do enlace de Afonso com Beatriz de Castela nasceu este infante Dom Dinis, a 9 de outubro de 1261. Isto teve logo um efeito interessante na história portuguesa, que é este. Quando Afonso III conquistou Faro, em 1249, e depois as bolsas de resistência que eu há bocadinho citei, o rei de Castela, Afonso X, o rei sábio, um dos maiores reis da história castelhana, não aceitou a posse do Algarve por parte de Portugal. Considerava que o Algarve, essa parte do Al-Andalus, era um território natural de expansão de Castela. E esta questão demorou muito tempo e acabou por se resolver depois do nascimento do neto, Dinis. Vejam a importância e as consequências que o nascimento de um neto pode ter no seio de uma família. Então, a partir dessa altura, o Dom Afonso III, o Tratado de Badajoz, isto foi realizado em 1267, pode então intitular-se como Rei de Portugal e do Algarve. Este Portugal, este mapa, está pouco nítido, mas até é um mapa excedentário. É só para vos lembrar que a organização interna em comarcas lembra muito a organização administrativa tradicional portuguesa, porque o que aqui diz é entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Extremadura, além Tejo, ou entre Tejo e Odiana, que não aparece na documentação medieval, e depois o Algarve. Passemos à frente. O Afonso III morre em fevereiro de 79 e sobe ao trono Dom Dinis. Faria, se não falham as contas, 18 anos a 9 de outubro. Não é? Era muito jovem, mas já tinha alguma experiência política, porque Afonso III teve o cuidado de o associar à governação, que era um hábito muito habitual nos monarcas já do século XIII, começa a notar-se a partir do século XIII. Século XIII e XIV já faziam muito isso, não é? Preparar o sucessor. E virá então a governar Portugal durante nada menos do que 46 anos. Quarto enquadramento, que Portugal era este, assim em termos macro. Estamos só no macro, antes de irmos às miúças, como diria o professor Romero Magalhães. Um povoamento muito desigual, não é? Portanto, isto é, o povoamento, de acordo com o rol das igrejas em 1320-21, já perto da morte de Dom Dinis, e vejam que a população portuguesa, que não excederia muito 1 milhão de habitantes, está quase toda situada no centro-norte, não é? E a diminuição da densidade demográfica é brutal, a sul do Tejo. Não é? Isto também vai ser interessante para compreender depois alguma das preocupações do Dom Dinis. Nós temos poucos elementos para calcular a população. Temos este e temos o rol dos besteiros do conde, de que vamos falar também mais adiante, que é uma coisa militar, e com base numa coisa e noutra, e com algumas calibragens e um pouco de bom senso, podemos chegar a esse número de 1 milhão e 200 mil habitantes aproximadamente. Quanto aos itinerários reis, isto é, as autoestradas da época, temos aqui o Sancho I, o Afonso III, e depois vejam a mudança de pai para filho, de Afonso III para Dom Dinis. Dom Dinis quer conhecer melhor o território e, portanto, tem noção de que para isso é preciso estimular a circulação interna. A própria corte é ainda uma corte itinerante. Às vezes dizem, onde é que estava a capital? Não há propriamente capital do reino antes de Dom Duarte, não é? Há 3, 4 cidades importantes, vê-se isso nas assembleias de cortes, as que ocupam o primeiro banco das cortes, não é? Nas cortes estavam habitualmente 80 cidades e vilas,
e havia um certo protocolo que colocava as mais importantes no primeiro banco, a mais importante ao centro, neste caso Lisboa, depois as seguintes à direita e à esquerda, Évora, Coimbra e depois nas pontas Santarém e Porto. São estas 5 cidades. E a diferença vai se tornando cada vez maior entre Lisboa e as outras cidades do Reino. Quando chegarmos, por exemplo, ao tempo da crise de 83-85, da crise, revolução, sobre a qual escreveu Fernando Lopes aquelas páginas extraordinárias da literatura portuguesa, das páginas mais bonitas da literatura portuguesa medieval e não só. Lisboa tem 30 ou 35 mil habitantes, no final do século XIV, e a segunda cidade portuguesa não terá muito mais que 5 mil habitantes, não é? Portanto, a diferença já é desta ordem. E, portanto, só aos poucos é que a corte itinerava, a corte deslocava-se, não é? E levava consigo, a sua professora Maria José Azevedo Santos poderia agora falar sobre isto muito melhor do que eu, levava consigo a sua chancelaria, o seu corpo de funcionários. Podiam ser 300 pessoas, a professora Leontina Ventura fez esse cálculo para o reinado de Dom Afonso III, e aliás, quando se quer fazer os itinerários dos reis, saber onde é que eles estavam naquele ano, naquele mês, naquele dia, é exatamente com base na análise das cartas que eles outorgaram nos locais onde estavam, não é? Que eles assinavam sempre onde estavam, ou quase sempre, não é? E, portanto, a capital é uma coisa que aparece só quando a corte começa cada vez mais a movimentar-se apenas ali entre Lisboa, Santarém, raramente já Évora, e, portanto, se começa a fixar em Lisboa. E, portanto, a questão não são as autoestradas do Cavaquistão, mas são as de Londrina, também são boas. Ok? Estão a acompanhar bem? Sim. Sim? Pronto, depois à saída vai ser distribuído um inquérito, vejam lá, para poder entrar na próxima sessão da Universidade Popular. Isto é o enquadramento macro. E agora vamos às medidas concretas do rei. Já sabemos que idade tem e já sabemos o que é que ele tem na cabeça. O que ele tem na cabeça é construir o Estado, não é? Primeira parte da história medieval portuguesa, a fundação do reino. Segunda parte, a construção do Estado. Começou com ele? Não. Começou com o pai, Afonso III. E também não foi por acaso que começou com o pai. Porque o pai, o Afonso III, veio de França, certo? E, portanto, trouxe para cá as ideias que nós traríamos se tivéssemos vivido 12 ou 15 anos, não sabe exatamente quanto tempo o Afonso III viveu na corte do São Luís, mas ele trouxe essas receitas para cá. E não foi só na política. O que é que ele trouxe mais? A heráldica portuguesa arranca exatamente a partir de Dom Afonso III, mais trouxe a poesia trovadoresca. Porque é que o Dom Dinis aparece como o rei trovador, não é? As cantigas de amor, as cantigas de escravo e maldizer, que também são uma fonte de informação muito mais importante do que parece. Vamos recordar uma delas mais adiante. Tudo isso veio pela mão, o romance cortês, o romance, sei lá, do rei Artur, dos cavaleiros da Tábua Redonda, os romances arturianos. Tudo isso vem, os castelos góticos, já tínhamos castelos, mas há uma autêntica revolução na arquitetura militar portuguesa com o Afonso III, a partir de Afonso III, porque ele traz de França a moda das novas tecnologias que permitem construir castelos muito mais poderosos, que eram os castelos que se construíam na Terra Santa, porque ainda lá estavam os cruzados, não é? As ordens militares defendiam a Terra Santa, mas tinham que estar fechadas dentro dos seus castelos, não é? Porque a desproporção numérica em relação à população muçulmana era brutal e, portanto, desenvolveram imenso a arte de construir castelos. Tudo isso veio e, portanto, Dom Dinis herda toda no fundo, esse visionarismo do pai, não é? E vai tentar, à sua maneira, dar continuidade às medidas que ele tinha iniciado. Então, está aqui, no fundo, o meu top 10. Só ver aqui um bocadinho de água. Era isso que eu devia, não. Também bebia. Ora bem, então, eu vou tentar ir assim do geral para o particular, para ser mais inteligível. Primeiro, fortalecer a autoridade da coroa. Não se podia construir o Estado, não é?
num ambiente de completa pulverização do poder central, não é? Se estivéssemos num ambiente feudal, se continuássemos num ambiente feudal típico, em que dominavam os caciques locais, o rei dificilmente poderia tentar construir um Estado, não é? Dificilmente poderia tentar construir um país com um ordenamento administrativo, judicial, etc., minimamente coerente. Portanto, a primeira medida, o primeiro gabinete, quase podemos imaginar o primeiro-ministro Dom Dinis e depois 10 gabinetes, em cada um deles um ministro que tem uma função. Este é o primeiro. Fortalecer a autoridade da coroa. Como? Combater os abusos senhoriais, nas cobranças das rendas, dos direitos senhoriais. Quem é que podia pôr mão nisto à escala local, sobretudo nas comarcas mais longe da Extremadura, lá no Trás-os-Montes e no Entrador e Minho, onde, em todo o caso, estava a grande maioria da população, não é? Portanto, era preciso controlar isso. E isso também se fazia, e aqui também a professora Maria José poderia dissertar 3 horas, pelo menos, sobre isto, reforço da chancelaria régia, não é? Isso também se faz pela via documental. É preciso reforçar a documentação, desde logo colocando a documentação em português. É com Dom Dinis que a documentação passa a ser emitida em português e não em latim, e dando autoridade aos notários, como nós chamamos hoje, aos tabeliães, não é? Para procederem às fiscalizações que é preciso proceder e para registarem isso por escrito. Portanto, passamos de um mundo que é o mundo do direito oral, do direito consuetudinário e da tradição, para a documentação escrita. Os romanos diziam quod non in atis, non in rebus. Aquilo que não ficou nas atas, não aconteceu realmente, não esteve nas coisas, rebus, ok? E realmente é assim. Isto é uma coisa que os homens já sabiam há muito tempo, os egípcios, e o Egito foi o primeiro Estado centralizado de que temos conhecimento e informação. É curioso verificar que eu que trabalhei muito, ainda trabalho em História Militar, sei que não há na documentação egípcia que nos chegou nenhuma referência a derrotas militares dos egípcios. Só há vitórias. Há uma batalha, a Batalha de Kadesh, que foi assim, uma coisa mais para o empate, mas, portanto, eles, ao suprimirem a memória escrita desse acontecimento, rasuravam o acontecimento, tiravam da história. Não é? Portanto, os tabeliães, o primeiro regimento, já havia os tabeliões, mas o primeiro regimento dos tabeliães é de 1305, que eram, como diz a professora Maria José, agentes do ato escrito, eram autênticas extensões do poder do rei. Esta imagem é interessante, é precisamente deste primeiro regimento. Vejam como a população está muito desigualmente distribuída por todo o território. Os tabeliães também acompanham isto, não é? O que é que eles faziam? Combatiam a especulação nos preços, a falsificação de documentos, a acumulação do exercício das suas funções com exercícios particulares de justiça ou de advocacia, não é? Tentavam travar os abusos que havia em todo o lado. Eu e a Nono fizemos há pouco tempo um apontamentozinho para a SIC sobre o Castelo de Marialva e de Trancoso, e na porta de entrada principal do Castelo de Marialva, como acontece aliás noutras fortalezas, estão as medidas para serem usadas na feira, okay? Para não haver batotas, não é? Portanto, já passamos dessa fase para a fase dos tabeliães. Vejam aqui, muito interessante, os selos da autoridade do monarca. Então, constrói-se o Estado sob um monarca forte, não é? Sob um monarca que seja capaz de exercer a sua autoridade. E também é preciso alardear essa autoridade. E isso faz-se cunhando moeda com a figura do rei. Vejam aqui moedas do tempo do Dom Dinis. E está aqui até um autógrafo do rei. O que é que diz aqui? São capazes de ler aqui nas primeiras filas? Eu, el rei, Dom
Denis, isto é o S, não é? Com, aqui, M-H-A, minha, não é? Minha quê? Mão, falta o til, não é? Para nós, falta o til. Só escrevi, subscrevi, não é? Assinei, e o aqui é muito giro, porque é um A com um Q de quá e uma pintinha em cima do quê? Do subscrevi. Portanto, eu, El Rei Dom Dinis, pela minha mão, assinei este documento, subscrevi este documento. É bonito. Então, a primeira medida era esta. Segunda medida, a pior de todas, a mais dura, voltar a realizar inquirições de bens. A ideia não foi dele, Dom Afonso III tinha feito já isso, e há um rei para trás que fica naquela fase da fundação do reino, não é? Da conquista do território, que é um rei que não é assim tão conhecido e tão amado quanto isso, e em relação ao qual Coimbra podia também ter mais atenção, que é o avô de Dom Dinis, que é Afonso II, o rei Dom Afonso II. Um rei que não reinou muito tempo, reinou só, creio que 12 anos, não é 1211 até 1223, e é o rei que lança as inquirições. Isso e várias outras coisas. As primeiras leis gerais do reino, são as leis de Coimbra, é extraordinariamente precoce do ponto de vista da sinalização deste caminho de reforço da autoridade régia. Há quem relacione muito isso com uma circunstância que para mim faz algum sentido. Esse rei tinha muito pouca saúde. Esse rei tinha problemas gravíssimos. Ele até ficou... Lembram-se do cognome que aprenderam na escola do Afonso II? O gordo, mas essa sim, tinha um problema de pele grave, provavelmente teria gota, morreu jovem, aliás, ele faz vários testamentos ao longo da sua vida, tem consciência. Portanto, vocês não são capazes de atribuir a Afonso II a liderança de nenhum feito militar do seu reinado. Sei lá, conquista-se Alcácer do Sal em 1217, mas não é ele que lá está. Não é? Portanto, está o Bispo de Lisboa. E, portanto, se calhar, o raciocínio que fizemos há bocadinho de não havendo campanhas militares para conduzir, pode-se pensar em alguma coisa de diferente, mais político, já se insinua com Afonso II. Mas depois Afonso III vai buscar essa experiência e Dom Dinis, então, vai levá-la ao extremo. As inquirições desenvolvem-se por várias fases, 6 fases. Não é logo no início, é o 5º ano do reinado e até 1307. Ao longo destes anos, ele envia emissários e também os seus tabeliães e os seus principais oficiais, os responsáveis pela justiça, os meirinhos das comarcas que nós vimos há bocadinho, controlar a posse de bens, nomeadamente a posse de terras, sobretudo onde havia gente, onde estavam mais pessoas e onde, portanto, podia haver mais abusos, ou seja, no norte, no nordeste e no centro, para verificar a legitimidade da posse das terras pelos senhores, seja os senhores da nobreza, seja os senhores do clero. Sim, Lídia? Eu não sei o que são inquirições. Sim, eu estou a explicar. É exatamente isto. Eu vou explicar agora mais em detalhe. O que é que eles inquiriam? Eles, no fundo, exigiam àqueles que se diziam detentores de determinados bens, sobretudo propriedades fundiárias, que fizessem prova de que eram efetivamente os donos. Para nós pode parecer esquisito, nós compramos uma casa e fazemos a escritura e o registro de propriedade e vamos ao notário e mais não sei o quê, fazemos uma série de diligências e, portanto, guardamos em casa essa documentação, mas antigamente não era assim. E, portanto, por não ser assim, prestava-se a muitos abusos. E o rei queria controlar isso, porque tinha consciência de que ao longo das décadas se tinham multiplicado os abusos, os arredondamentos de bens fundiários por parte desses grandes senhores, e queria controlar isso. E não havendo documentação escrita, eles estavam perdidos, não é? A menos que pudessem comprovar, muitas vezes recorria-se a pessoas de idade avançada que podiam testemunhar a legitimidade da ocupação, da posse daquele bem, mas isto foi extremamente duro e foi eficaz, como nós vamos ver, porque eles protestam depois nas reuniões de cortes de que nós vamos falar. Portanto, as inquirições são isto, verificar a legitimidade da posse das terras.
e pôr fim aos abusos e às apropriações indevidas. Cá está, este mapa aqui à esquerda não é só do Dom Dinis, isto é o mapa geral de todas as cortes régias que se realizaram em Portugal. A partir de quando? A partir de Afonso III. Até isto começa com estes 3 monarcas, pai, filho e neto. As primeiras cortes ter-se realizado em Leiria, meados do século XIII, e depois com Dom Dinis nós temos 8 ou 9. Há uma que talvez sim, talvez não, tenha tido lugar em Coimbra em 1283. Não sabemos tudo. Aliás, sabemos uma pequena parte daquilo que gostaríamos de saber. De resto, as outras, as que estão a preto, estão absolutamente confirmadas. E vejam os locais: Évora, Lisboa, Guimarães, Lisboa, Coimbra, Lisboa. Portanto, são de facto as grandes cidades, tirando Guimarães. E eu até coloquei depois ontem à noite a rever este slideshow para que não vos faltasse nada. Eu depois posso disponibilizar isto para, se depois quiserem receber através da Universidade Popular. Vejam quais são os assuntos: lançamento de inquirições em Lisboa 1285, Guimarães 3 anos mais tarde, protestos senhoriais contra as inquirições, Coimbra 91, protestos contra as inquirições, lei sobre os tabeliães, não é? Misturado com conflitos com o clero, leis contra as ordens religiosas herdarem bens dos professos, portanto, tentar restringir o crescimento da propriedade fundiária da Igreja, não poderem herdar bens de raiz. Pronto, é muito elucidativo desta segunda medida. Terceiro, pensar, esgalhar, tirar da sua cartola um novo modelo de organização do território, que era uma coisa ainda mais difícil de fazer. Não era só agir sobre a matriz que existia, mas era transformá-la. E isso foi duro de fazer em Portugal. Quem foi o rei que consumou a reconquista definitiva de Coimbra aos muçulmanos? Desde quando é que Coimbra se tornou cidade cristã para sempre, até hoje? Fernando Magno, rei de Leão e Castela, 1064. E o Fernando Magno impôs em toda esta região, que hoje chamamos Portugal, onde fez conquistas, um modelo de organização do território baseado em terras. Ele conquistou Coimbra e no ano seguinte foi-se embora, não é? Aliás, ele foi-se embora, aliás, morreu no ano seguinte, em 1065, se não era. E entregou o governo dos campos de Coimbra e de uns arredores muito amplos à figura de um moçário que começa agora a ser mais valorizado na toponímia de Coimbra e na cultura de Coimbra, que está sepultado na Sé Velha, que se chama Segenando, Dom Segenando Davides. Okay? Qual era o modelo de organização do território? Sobretudo nas regiões do norte, do centro-norte de que nós temos estado a falar, isto é, do entre Douro e Minho, de Trás-os-Montes e até da Beira Alta, o rei não tinha capacidade para controlar diretamente aquilo que acontecia lá, e então transferia a autoridade pública para um grande senhor, um tenente, digamos assim, que controlava uma terra, isto é, não controlava apenas a casa onde morava e os quintais ao lado, controlava uma circunscrição que tem esta designação de terra, digamos assim, prestando homenagem ao rei por esse serviço, ficando obrigado a auxiliar militarmente o rei quando fosse convocado para uma campanha militar, coisa que de resto nem sempre faziam, não é? E era esse o modelo de organização do território que era o modelo predominante, o modelo dos tenentes, não é? Dos detentores das terras. Alguns deles, eles são ainda, no final do reinado de Afonso III, pelas contas da professora Leontina Ventura, são cerca de 40 tenentes, não é? De grandes famílias da nobreza, não é? Que, no fundo, não usurpavam, porque isso lhes era concedido pelo rei, mas usavam das prerrogativas de exercício de poderes não apenas privativos, mas também públicos, até em termos de justiça. Ora, Dom Dinis acabou com isso, porque é evidente que isso era absolutamente contrário à sua estratégia
não é, de centralização do poder, de concentração do poder nas mãos dos reis. As tenências vão acabar em 1287, o sistema das terras, e ele vai criar um sistema muito mais abstrato, muito mais parecido com o que nós temos hoje, que é o sistema dos julgados. São circunscrições administrativas, judiciais, onde existe um juiz, onde existe uma assembleia judicial e onde, portanto, já não há essa transferência de prerrogativas do Estado, digamos assim, embora seja um bocado cedo para usar esta palavra com a intensidade com que nós a usamos hoje, para as mãos de particulares. Isto é, a coroa deixa de ficar nas mãos dos grandes senhores, ou tão nas mãos dos grandes senhores do que estava até então. Quarta medida, o alargamento do reino. Há bocadinho disse-vos que a definição do território está completada com a conquista do Algarve até 1250, mas ainda há uns acertos para fazer, certo? E o principal desses acertos é feito pelo Dom Dinis, é o alargamento do território para leste, que se consegue no extremo final do século XIII, quando o Dom Dinis aproveita uma grande oportunidade que resulta de uma guerra civil que graçava em Castela. Em Castela eram muitíssimo bons nas guerras civis. Século XIII, XIV, vou-vos dizer, a nobreza castelhana é uma nobreza poderosíssima, certo? Em Portugal nós não temos, antes dos ducados, e os primeiros ducados em Portugal só aparecem a seguir à conquista de Seu, nós não temos efetivamente grandes casas senhoriais. Temos meia dúzia de títulos de nobreza. Em Castela não é assim. 2 ou 3 grandes senhores castelhanos juntavam-se e davam uma tareia no rei. Em Portugal isso não pode acontecer, certo? E, portanto, elas disputavam-se muito entre si, estas casas, e em relação ao monarca. E, portanto, há uma sucessão, não vou agora fazer essa história, não interessa para aqui, iria desviar-me do essencial, e Dom Dinis aproveita e junta-se a uma coligação, podemos dizer que é a coligação todos contra o porta-aviões da Península Ibérica, que se chama Castela. Portanto, é uma coligação, vamos ver aqui no mapa, que junta Aragão, pela legenda, exército aragonês, Granada, estão a ver? Ainda temos Granada na Península Ibérica, a conquista não acabou, aliás, Granada resistirá lá isolada, não é? Entre a Serra Nevada e o mar até 1492, vem aqui de Córdoba, Jaén e Portugal. Dom Dinis vai para Sul Trancoso, para a Guarda, e depois entra, o plano estava combinado, cada um atacava pela sua parte, para tentar criar dificuldades ao rei, que era o rei Fernando IV de Castela. E, antes de fazer esta incursão militar, Dom Dinis aproveitou para ocupar Castelo Rodrigo, Alfaiates, Sabugal, estas terrinhas que estão aqui a norte de Trancoso. E depois isto acaba por desaguar num acordo em que é reposta a paz, Fernando IV fica no trono, os granadinos e os aragoneses vão-se embora, e o Dom Dinis também vem embora, mas vem embora com um outro Portugal no bolso, porque é um Portugal que alarga para a margem leste do rio Coa. É só nesta altura que entram na coroa portuguesa estas terras, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Bom, Alfaiates, Sabugal, não é? E também várias praças da margem esquerda do Guadiana, como Moura, Serpa, Nódar, Mourão, Olivença. Portanto, é um alargamento, não vou dizer que seja muito expressivo do ponto de vista dos quilómetros que avançamos para leste, mas que é substancial. Sim? Sim, tenho uma dúvida que é esta. Na altura de Dom Afonso Henriques, ele chega a linhagem de Bragança, ultrapassa para a margem esquerda do Douro e chega a Numão, inclusive a dar o floral Numão, Fernão Mendes II, Não queria recuar agora até ao Dom Afonso Henriques. Sim. Era só para dizer que naquela altura já havia um litígio forte entre Paulo e Guiana.
Sim, isso existiu muito antes de Dom Dinis assumir o poder e existiu ao longo de todo o próprio primeiro período da história medieval portuguesa, o período da conquista do território, da definição do território, não é? Portanto, o período da fundação do reino, certo? Eu peço que talvez fizesse assim, como estão aqui, não sei, 50 ou 60 pessoas, eu falar-vos primeiro e depois podemos dar a palavra, não sei, Raquel, se parece assim, só receio depois percamos a sequência. Peço desculpa, mas talvez seja mais eficaz assim. Bom, aí está o Castelo do Sabugal, que é um dos mais belos castelos góticos portugueses, que é um castelo extraordinário, já com uma torre de homenagem. Aqui parece, que formato tem isto? Parece quadrado, mas é pentagonal. De facto é pentagonal, com balcões de matacães em cada uma das faces. Pronto. 5. Vamos a meio das medidas. Rever a relação com o clero. O clero protestava, já vimos isso nas cortes. Porquê é que o clero protestava? O clero protestava porque o rei não gostava de publicar as cartas que vinham da Santa Sé sem serem validadas primeiro pelo rei, e isso contrariava, viria a chamar-se o beneplácito régio mais tarde, e isso contrariava a autonomia do foro jurisdicional da Igreja, do direito canónico, porque havia limites à compra de património de raiz, às possibilidades de herança, e portanto não foi só no plano da propriedade que o clero se queixou, mas também dos seus direitos, a que estava muito arraigado e dos quais não queria abrir mão, e acabou isto por se resolver na assinatura de uma concordata ao fim de vários anos, que é conhecida como a concordata dos 40 artigos. Isto aconteceu já quase na viragem para a última década do século XIII, em 1289. Depois, impulsionar a economia, porque nenhum país teria futuro se não dinamizasse a sua própria economia. A guerra faz tudo menos valorizar a economia. Bem, hoje nós ainda podemos dizer que há a indústria do armamento, não é? Que alimenta grandes empresas e permite grandes negócios. Mas na época não estamos a falar de armamento deste género, não é? E portanto, era preciso passar também aqui da fase da conquista para a fase da organização interna e do crescimento económico. E portanto, com Dom Dinis vão multiplicar-se as feiras francas porque onde havia uma redução da cobrança ou mesmo uma anulação da cobrança das taxas dos impostos habitualmente cobrados pela autoridade central, a dinamização também do comércio marítimo, com o aparecimento destas primeiras formas de seguros mercantis, não é? A Bolsa dos Mercadores, aqui em 1293, é feito um tratado comercial simpático com a Inglaterra, que vira o comércio português bastante mais para o Atlântico do que aconteceria então. Este tratado até teria bastante futuro mais tarde, no final da primeira dinastia, com Dom Fernando, que desenvolveu muito essa componente. Isto foi em 1308. E aqui algumas iluminadoras, nem todas da época, mas enfim, esta aqui já é a da direita do início da época moderna. Iluminadoras dos livros de horas, que são muito interessantes, porque os livros de horas são muito populares no final da Idade Média, portanto, século XIV e XV. Porquê? Porque há muito mais literacia, há muito mais pessoas a saber ler e escrever, e as pessoas gostam de desenvolver as suas próprias devoções à escala familiar, em microcosmos, não apenas no espaço dos grandes templos, conduzidas pela hierarquia eclesiástica, e portanto há um certo culto da ascese, o domínio das paixões, da imitação dos grandes exemplos. Poderia aqui quase já invocar a Rainha Santa, que vai ser o grande modelo de santidade português do século XIV, e portanto estes livros de horas começam a multiplicar-se nesta altura, cenas da vida da nobreza, as festas de maio também, e chegamos agora à cultura. Claro, eu estou a ser superficial na identificação destes pontos, mas eu prefiro que tenham uma ideia de conjunto do que saibam tudo sobre as inquirições e o resto, nada. Então, o rei fundou a universidade. Que universidade é que o rei fundou em 1290? Aqui receio que comecem a arremessar.
algumas coisas à cabeça, mas na verdade não foi a Universidade de Coimbra. O que foi fundada em 1290 foi a Universidade Portuguesa, ponto, que estava localizada em Lisboa. Isto foi o que aconteceu em 1290. Por acaso de isto, eu não creio que isto vos pareça surpreendente, mas em todo caso vou-vos mostrar os documentos da fundação da Universidade. Esta é a petição dos prelados ao Papa, em novembro de 1288. É daqui que a coisa parte. E lá estão eles, o Abade Alcobaça, o Prior de Santa Cruz de Coimbra, São Vicente, Guimarães, Santarém, mais 22 reitores, não é, no sentido eclesiástico, pessoas religiosas preladas e tal, pedem o quê? Ter um estudo de ciências, por vermos que à falta dele, muitos desejosos de estudar e entrar no estado clerical, atalhados com a falta de despesa e descomes dos caminhos largos e ainda dos perigos de vida, porque viajar não era assim tão seguro, não ousam e temem ir estudar a outras partes remotas. Iam para Salamanca, que é uma universidade muito mais antiga do que a nossa, ou até para, sei lá, para Montpellier, se quisessem estudar medicina, ou Paris, que era o supra-sumo da teologia, ou para Bolonha, o Dr. João da Regas, o das Cortes de Coimbra, estudou em Bolonha, não é? Então pedem ao rei, vejam, rogando encarecidamente se dignasse de fazer e ordenar um geral estudo na sua nobilíssima cidade de Lisboa. E o rei, em 1 de março de 1290, privilegia o estudo geral de Lisboa. Desejando nós enriquecer nossos reinos com este precioso tesouro, houvemos por bem ordenar na real cidade de Lisboa um estudo geral. Okay? Com cópia no sentido de abundância, não é? De doutores, copioso e com os privilégios tal. E depois, não tenho aqui a bolo do Papa Nicolau IV, mas é de 9 de agosto do mesmo ano, 1290, que reconhece o estudo geral com as faculdades. Isto é um programa ideal, não correspondia ainda à realidade inteiramente. Artes não é pintura, escultura, são as artes liberais, não é? Da velha tradição romana do trivium e do quadrivium. Direito canónico e civil, medicina, que eu acho que só começou realmente a ser ensinada a partir da década de 1310, reservando-se a teologia, o ensino da teologia aos conventos dos dominicanos e dos franciscanos, que então começavam a dominar completamente a corte portuguesa. Os pregadores da corte, os confessores do rei, são destas ordens religiosas mais genuínas na sua maneira de viver o cristianismo, mais ascéticas, mais radicais. Dizem que quando morreu São Francisco de Assis, que encontraram gravados nos pés e nas mãos os estigmas da paixão de Cristo, isto é, os buracos dos pregos da crucificação. Portanto, é por isso que eu digo que o que nasce em 1290 é a Universidade Portuguesa, e esta universidade é situada em Lisboa, sobre isso não há nenhuma dúvida. Simplesmente, ela não se aguentou lá sempre. Houve alguns momentos em que a universidade o estudo geral foi transferido para Coimbra, por razões que têm que ver, e que estão hoje outra vez na moda, com os preços dos quartos, com a especulação dos preços por parte dos burgueses, dos géneros alimentares, e também com os atrativos que uma cidade grande como Lisboa tinha, e Coimbra mais pacata, Mondeguina não tinha tanto, e que permitia uma maior concentração nos estudos, não é? E por esta circunstância, então, de facto, começa a haver uma certa articulação. A primeira mudança é 1308, ainda com Dom Dinis, portanto, 18 anos depois da fundação, e começamos aqui a ter um jogo de vai e volta, que eu resumi aqui neste slide a negro. São os períodos em que a Universidade esteve, os dois períodos em que a Universidade esteve em Coimbra. 1308 a 38, apanha o final do reinado do Dinis e o início do Afonso IV, e depois o próprio Dom Afonso IV a leva outra vez para Lisboa e fica lá até ao meio do reinado de Dom Fernando. Em 1350 trala para Coimbra outra vez, e depois o próprio Dom Fernando em 1377 devolve a Lisboa. E, portanto, começa aqui a haver esta ligação que faz com que nós
nos esforcemos por dizer que a Universidade de Coimbra foi fundada em 1 de março de 1290. Eu pessoalmente acho isso um bocadinho esforçado. No último Conselho Geral da Universidade de Coimbra fez a revisão estatutária e eu tencionava apresentar até uma proposta de reformulação do artigo, que é logo um dos primeiros artigos, que diz que a Universidade de Coimbra foi fundada por Dom Dinis, 1 de março de 1290. Penso que seria mais, concentrando com a história, dizer que a Universidade de Coimbra é a herdeira única e legítima do Estudo Geral, fundado por Dom Dinis em Lisboa, em 1290, porque, como vocês veem aqui, entre 1290 e 1537, que aí, de facto, Dom João III fixa a Universidade em Coimbra, é por isso que ele tem direito a uma estátua parecida com a do Dom Dinis, mas dentro do Paço das Escolas, quase em frente à Biblioteca Joanina. Vejam, neste período de quase 250 anos, a Universidade esteve, no tato simultâneo, 200 anos em Lisboa e 50 em Coimbra. Certo? Pronto, acho que devemos ter alguma consciência disto para saber de que é que, pelo menos para saber de que é que falamos quando dizemos que a Universidade tem 700 e não sei quantos anos, ainda hoje ouvi isso duas ou três vezes. Não vou aprofundar muito este tema, a não sei o que queiram depois. Portanto, o rei era um amante da cultura, era sensível a isso, também gostava da poesia, ele próprio compôs não apenas cantigas de amor, como cantigas de amigo também. Algumas delas são muito conhecidas, podemos ouvir uma delas depois na fase da conversa. O Ai Flores do Verde Pinho, que todos conhecem, há versões lindíssimas do Amâncio e Prada. Versões, porque ninguém sabe como é que se afinavam os instrumentos, como eram exatamente as escalas, qual era a sonoridade. É por isso que a mesma canção, mesmo que tenhamos a pauta, digamos assim, musical, os neumas, pode ser objeto de tantas interpretações que dão resultados completamente diferentes. Teve o pedido dos bispos e dos abades, o apoio do Papa. As universidades são basicamente uma criação da Igreja. As universidades que aparecem a partir do final do século XI em Itália com Bolonha só se afirmaram com o apoio do Papado. Muitas delas nascem das próprias escolas que existiam nas dioceses, as escolas catedrais em grandes cidades europeias, como aquelas a que eu há bocadinho citei. Aqui, por exemplo, temos um documento da Torre do Tombo, que é um fragmento de um pergaminho com cantigas de amor do Dom Dinis e com a tal notação musical. O que é que o rei queria? O que é que isto tem que ver com o projeto macro do rei? Pois ele queria uma instituição que salvaguardasse a atualização do direito romano, do direito civil ou do direito eclesiástico, não é? Que garantisse a qualidade e a idoneidade da formação latina dos seus membros. Não é? Portanto, também isto é um esforço de afirmação do rei sobre o reino, para que, e agora cito aqui o meu colega Rezende, para que a coisa pública possa ser bem governada, tanto no tempo da guerra como no tempo da paz. Ele quer a universidade para ter bons letrados, bons administradores, bons notários, bons juristas, e isto tem tudo a ver com o esforço de concentração do poder nas suas mãos. Pronto. O próprio Dom João III teve alguma dificuldade em fixar a Universidade em Coimbra, porque, e eu creio que isto está também na gênese de algumas destas mudanças de Coimbra para Lisboa, que são estadias relativamente curtas, não é? 38, 54, 77, porque os mestres não queriam vir para Coimbra. Os mestres, muitos dos quais eram estrangeiros, não queriam vir aqui para a aldeia, não é? Queriam estar em Lisboa. E o Dom João III teve que fazer um grande investimento, até financeiro, para contratar os melhores mestres do seu tempo, para eles aceitarem vir para aqui. O próprio Pedro Nunes veio de Lisboa para cá e não foi fácil. Pronto. Mas bom, merece a estátua, claro. Fundou, seja lá onde for, não estamos aqui a discutir Coimbra contra Lisboa, estamos aqui a falar. Por acaso até acho que ainda não verifiquei isso,
mas tenho a informação de uma pessoa que conhece muito bem o problema, que há uma versão dos estatutos da Universidade de Coimbra, que os estatutos vão ter diversas versões, que diz que a universidade foi fundada a Universidade de Coimbra foi fundada pelo rei Dom Dinis a 1 de março de 1290 em Lisboa. Estão a ver? Pronto, eu estou só a querer evitar e explicar esta contradição. Depois, sabem que os templários foram extintos pelo papado, não é? Na sequência de um conflito com o rei de França e várias acusações, algumas verdadeiras, outras falsas, de que foram alvo. E o rei Dom Dinis também aí revelou a sua sagacidade. Não foi o único, em Aragão também fizeram o mesmo. Nasceu assim a ordem de Montesa em Aragão, mas aqui o Dom Dinis quis garantir o património dos templários, nomeadamente património. Só as fortalezas eram uma coisa brutal. As grandes fortalezas que vocês veem aqui na região centro, e por acaso ainda hoje mandei uma crónica da minha coluna do Diário de Coimbra, que é exatamente sobre isso. Sora, Pombal, Tomar, que é um dos melhores castelos europeus do seu tempo, Almorol, aquele castelo lindíssimo construído sobre uma ilha rochosa. Tudo isso foi construído pelos templários, mas também noutras geografias, sei lá, em Longroid, a Beira Alta, vários exemplos que vos poderia dar. Portanto, o rei transfere os bens dos templários para uma nova ordem que criou ad hoc para poder, digamos, ocupar o lugar e ficar com os bens da ordem anterior, que foi a Ordem de Cristo, que depois vai ser tão importante e tão conhecida na expansão. Quase todos os grandes navegadores portugueses estão ligados à Ordem de Cristo e aqueles que coordenavam as suas missões, a começar pelo infante Dom Henrique. Não é? A primeira sede foi em Castro Marim e depois em Tomar. E aqui podemos associar as coisas. Foi a qualidade do Castelo Tomar, mandado construir por um mestre chamado Godinho Paz, que faz quase meio século à frente, um homem que vinha das cruzadas, onde não estiveram muitos portugueses. Foi a qualidade do Castelo Tomar que levou a ordem a transferir a sede de Castro Marim para Tomar. E foi exatamente esta conjugação de coisas que levou, no fundo, à fundação da cidade de Tomar. Há bocadinho, só para ver o que é que aparece quando a gente explora no Google a fundação da cidade de Tomar. Aparece logo o Castelo de Tomar e a sede da ordem. Pronto. Temos aqui umas imagenzinhas, eu penso que vocês conhecem, mas são sítios que vale a pena sempre revisitar com mais informação de base, não é? Para poder tirar partido disso, mas a charola dos templários é uma coisa encantadora, octogonal, não é? Que é uma moda um bocadinho oriental, muito bizantina, a estrutura, as plantas em octógono, são os 7 dias da criação do mundo e o dia da ressurreição. Se visitaram já, ou já viram imagens, sei lá, da Basílica de Aix-la-Chapelle, onde foi sepultado Carlos Magno, a planta também é octogonal. E agora aproveito para mostrar umas imagens do urbanismo que nasce também com Dom Dinis e que é extremamente geométrico. Que se nota em Tomar, são cidades ou vilas que são planeadas a régua e esquadro. Tomar é muito evidente. Estas imagens são da coleção da professora Luísa Trindade, que estuda particularmente isto e que estuda muito bem. Vejam a estrutura dos arruamentos, convento de Cristo lá em cima, o castelo. Mas também encontramos isto em Viana do Castelo, então chamada Viana da Foz de Lima. Tudo geométrico, ou em Caminha, não é? Portanto, também aqui o Dom Dinis deixou a sua marca. Depois vem as reformas militares, aqui vou-me conter para não exagerar no tempo. Marinha de guerra, que verdadeiramente já havia combates navais, naturalmente, já todos na escola primária já falávamos do Dom Fujo, Roupinho, etc. Não é? Mas uma armada, verdadeiramente, não é? Numa estrutura que ainda não é profissional, mas que é muito mais organizada, só aparece a partir de 1317. O Dom Dinis vai buscar lá o Cristiano Ronaldo dos italianos, que é um almirante genovês, um anel de sangue, e faz aqui
o que vocês já fazem em Itália. Não é? E ele vem estruturar a Marinha de Guerra Portuguesa. Vai criar a tal milícia dos Besteiros do Conto em 1299, que é uma coisa incrivelmente avançada para a sua época. Se nós fôssemos uma aldeia, ficava determinado, e nós temos uma lista a dizer em cada terra, em cada lugar, em cada aldeia, em cada vila, em cada cidade, uma parte de nós tinha que saber atirar com besta e formar, no fundo, um pequeno contingente militar, que quando o rei chamava, se associava ao Osterregio. Okay? Sei lá, no tempo de Dom Duarte há um rol mais completo disto, e eu sei que Lisboa tinha 300 besteiros do conto, Coimbra tinha 100 besteiros do conto, e havia localidades que tinham só um besteiro do conto. Mas veja o que isto exige do ponto de vista da organização interna. Isto não acontece em mais nenhum país europeu, nem sequer nos países que a breve trecho vão começar a Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra. Não é? Ter o país todo dividido em circunscrições territoriais, não é? Chamadas anadelarias, porque o chefe de cada uma se chamava o anadel, em que uma parte da população fica obrigada a ter uma besta e a fazer tiro com arco, treinar regular, tiro com besta, todas as semanas na muralha do castelo, não é? E isto depois, a partir de Dom Dinis, crescer, até que com Dom Duarte, infante Dom Duarte. Vocês sabem, mas o rei Dom João I, a partir do momento em que veio de Ceuta, já não governou, quer dizer, era o infante Dom Duarte, na verdade, que governava. E quando isso acontece com o infante Dom Duarte, ali por volta de 1420, o país está dividido em 300 circunscrições territoriais, 300 anadelarias, cuja lista se pode consultar nas ordenações afonsinas, e em cada uma está determinado quantas pessoas é que fazem parte do rol, por isso é que se chama Besteiros do Conto. Conto, número, não é? Contar, numerar. São 5 mil homens no total do país. E, curiosamente, esta data do parto desta milícia, 1299, é a data da última vez que o Dom Dinis vai submeter o seu irmão, o tal senhor de Porto Alegre, é a data do centro de Porto Alegre, o infante Dom Afonso, aquele que achava que era o legítimo e que era casado com uma grande dama castelhana. Mas também vai alterar o sistema de pagamento do serviço militar dos nobres, porque Afonso III tinha tido essa experiência, Sancho II também. O rei convocava os nobres, mas daí até eles aparecerem ia uma certa diferença, não é? Porque eles já não estavam com vontade, não era compensador, não iam lá por princípios de serem vassalos do rei, não. Eles estão em Trás-os-Montes, estão na Beira, estão no Entrador e Minho. Porquê que aí vir? É preciso que haja um atrativo. E Dom Dinis vai encontrar esse atrativo. Afonso III aplanou o caminho e Dom Dinis vai estabelecer uma quantia. O sistema de quantias no fundo, são tensas, são avanças, se quisermos numa linguagem mais moderna, que a coroa atribui aos fidalgos, aos seus vassalos, e em função do valor dessas avanças, eles são obrigados a comparecer nos teatros de guerra, sozinhos ou acompanhados, não é? Durante um determinado período de tempo. Os que recebiam mais tinham que levar mais acompanhantes e ficavam mais tempo, os outros recebiam menos, mas todos os vassalos iam. E assim a coroa sabia com quantos é que podia contar para cada campanha militar. É por isso que eu digo que se há uma data para a fundação do exército português, é 1299. Apesar do exército ainda hoje comemorar a data da fundação do exército português a partir da conquista de Lisboa de 1147, comemoram, portanto, a 24 de outubro, estamos quase lá. A verdade é que isso para mim não diz nada. A conquista de Lisboa aos mouros é feita com 13 mil homens, 10 mil dos quais são cruzados, que vão ao caminho da Terra Santa. Portanto, são flamengos, são alemães, não é? São ingleses, não é? E os 3 mil portugueses estavam sujeitos a servir apenas durante 6 semanas, e o cerco arrastou-se 4 meses, e eles ao fim de 6 semanas foram-se embora. O rei ficou só com os cruzados. Lisboa, em 1147, foi conquistada pelos cruzados. E a construção dos castelos, em especial na fronteira. Este mapa é do nosso grande estudioso da arquitetura militar portuguesa, o Mário Jorge Barroca. E ele analisou os castelos que o Dom Dinis construiu ou restaurou.
durante o seu reinado. E aqui nota-se o efeito Alcanises. Agora já sabemos bem onde é que está a fronteira, toca a protegê-la com uma linha, às vezes até duas linhas de castelos, por ali abaixo. A gente vem aqui de Castro Marim, vai ali, quase até caminha, não é? Quase todas, aqui estão 57, o Miguel Gomes Martins acrescentou algumas, e 85% dos casos são praças que estão muito perto da fronteira, não é? Isto deu um impulso enorme. Portanto, também aqui há organização, não é? Neste caso da segurança do reino. Dou aqui o exemplo da Torre de Homenagem de Beja, que depois teve um acrescente no tempo do Dom João I, onde está o escudo de armas de Dom Dinis. É uma imagem do livro do professor José Augusto Maior Pizarro, que é o grande especialista do Dom Dinis. Se quiserem ler um livro integralmente, a biografia da coleção do Círculo de Leitores de Dom Dinis, do José Augusto Maior Pizarro, é excelente, não é? E é talvez a torre de homenagem, por isso é que eu escolhi para aqui, mais alta que nós temos em Portugal. A torre de homenagem é aquela torre maior que costuma haver dentro de um castelo. Quando tudo o resto está perdido, enfiam-se lá dentro e resistem o mais que podem. Tem cerca de 30 metros. A minha colega e colega aqui da Raquel, a Conceição Lopes, diz que em dias de grande luminosidade, do cimo da Torre de Homenagem de Beja, se consegue vislumbrar Palmela, que é quase meio país à largura, não é? Eu nunca tive essa experiência, mas acredito que ela trabalha muito no Alentejo, na Vidigueira, e pode ser que sim. E depois, a última grande obra, para fechar com chave de ouro, do Dom Dinis, é esta senhora Matelona, que está ali ao lado dela, é a Dona Isabel, a Rainha Santa. Digo bem, porque ela era alta. O Pizarro, na biografia, diz: o rei estima-se que tivesse 1,65 m, ela tinha cerca de 1,76 m. Ele diz que ela olhava assim para ela. Aqui é a gravura, que é a gravura que está na Sala dos Capelos, não é? Os retratos da Sala dos Capelos até o Dom João IV foram feitos na altura da reconstrução da sala, que é do período da restauração, não é? Tiraram os Filipes, fizeram como os egípcios, não é? Os Filipes não existem, não estão lá, e depois os outros é que são, todos estes primeiros são, ou quase todos, feitos por um pintor dinamarquês, Carl Falk, e depois os outros são acrescentados mais avulsamente, e até é giro discutir. Alguns não há bem a certeza quem é que pintou, e ver os historiadores de arte como é que eles identificam o possível autor daquele rei, sei lá, o Dom Manuel, ou qualquer rei depois do Dom João IV. Olham para as mãos, dizem, a maneira de representar as mãos pelo pintor é muito o ADN da arte do próprio pintor, do estilo do pintor. Então, aqui temos um dos raros quadros de casal. Não é? Se virem, na Sala dos Capelos, são raríssimos esses casos. Casou com ela, creio que em 1281, mas muitas vezes cita-se o 1282, que é quando ela chega a Trancoso, ela vem de Aragão, não é? Chega a Trancoso e se fazem as bodas ali. Aliás, Trancoso está... é toda dionisina, é café sim, pensão não, é Dom Dinis e Dona Isabel de Aragão. E Isabel de Aragão foi muito importante em vários aspectos, não apenas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da moralização da própria cultura cortesã. Como disse há bocadinho, é o grande exemplo de santidade do século XIV português, primeira metade do século XIV, finais do século XIII e início do século XIV português. Ela sobrevive ao Dom Dinis, mas também para travar aquilo que podia ter estragado quase irremediavelmente este extraordinário balanço que a gente pode fazer deste reinado, que é a guerra civil que brota no final entre o rei, já velhote, de barbas compridas, mais com vontade de estar à lareira, com as pantufas calçadas, do que andar a fazer a guerra, em que o seu filho se revolta contra ele, o infante Dom Afonso, o infante herdeiro, também porque receia que os irmãos bastardos, Dom Dinis, teve de Isabel de Aragão 2 filhos, não é? Constança e Afonso. Mas depois tinha uma prole grande de bastardos. E o rei atribuíra
alguns dos cargos mais importantes da Cúria, alguns dos ofícios palativos mais importantes, a esses bastardos. E o infante Dom Afonso revolta-se com isso, receia a sua própria sucessão e, entre outras coisas, é isso que está na origem da sua rebelião, em que, naturalmente, quem é que alinha nesta rebelião? Não é difícil de imaginar. Os cavalheiros que eu apresentei no início. A nobreza que tinha sido controlada pelas inquirições e o clero, etc. Não é? E as coisas complicam, sobretudo nestes anos, entre 1319 e 1324. E a rainha, que toma em grande medida o partido do filho nesta guerra civil, também porque é o filho dela que ela quer ver rei, não é? Também é um elemento de apaziguamento das tensões e, digamos, limita os estragos. Depois isto chega a um acordo final, e dá-se uma transição quase natural de poder, embora tenha ensombrado um bocadinho, não vou mentir-vos, o final do reinado do rei, porque é uma guerra entre pai e filho, o filho apoiado por todos aqueles que queriam contrariar as medidas centralizadoras do pai. E depois o que é que acontece quando o Dom Afonso IV é coroado? Exila um dos seus irmãos, confisca-lhe os seus bens, executa um outro, e depois aplica a política do pai. Portanto, ele apoiou a guerra civil e, claro, há de se ter sentido completamente traída pelo infante, que ocupou o seu lugar de neto desta tríade maravilha, Afonso III, Dinis e Afonso IV. O mosteiro de Santa Clara a Velha, embora a Rainha Santa não estivesse reclusa no mosteiro, mas estava muito confinada àquele espaço de Santa Clara. O mosteiro de Odivelas, que o Dom Dinis frequentava muito, pelas boas e pelas más razões, e onde ele acabou por ser sepultado. Portanto, aquele túmulo que vos mostrei há bocadinho é dali, onde morreu a 7 de janeiro de 1300, foi sepultado lá, mas morreu em Santarém em 1325. E vejam aqui, mesmo que seja difícil ver os quadros genealógicos aí atrás, temos Dinis e Isabel Dragão, Constança e Afonso IV. Casam ambos em Castela, não é? Portanto, esta endogamia das famílias régias dos reinos vizinhos. E depois a linha bastarda, onde está o Afonso Sanches, o tal que foi exilado e os seus bens foram confiscados, depois vieram a ser devolvidos. Não ficou mais grave porque ele depois morre rapidamente. O João Afonso, que foi executado. Este Pedro Afonso, que poucos conhecem e que é, talvez, o primeiro historiador português. O primeiro historiador português. É conhecido como o Conde de Barcelos, é o homem dos livros de linhagens, que faz as histórias das famílias nobres, da Crónica Geral de Espanha de 1344, e pode-se bem dizer que, por isso, ele é o primeiro historiador português. É o primeiro que faz uma história, que individualiza a história das famílias nobres, pelo menos portuguesas, dentro do seu contexto ibérico. Claro que o primeiro historiador português que escreverá a partir da corte régia, porque o Dom Pedro é Conde de Barcelos, creio que é o terceiro Conde de Barcelos, que é o principal dos poucos títulos de nobreza que existem em Portugal, não está na corte régia, não é? O primeiro historiador português que escreverá a partir da corte régia as crónicas dos reis portugueses, esse é Fernão Lopes, não é? Mas Fernão Lopes escreverá por volta na primeira metade do século XV, não é? Ele escreve a crónica de Dom João I por volta de 1440. Pronto, e deixo-vos aqui com uma imagem da Coimbra Antiga, de uma gravura célebre do Brão, mas já é uma gravura de finais do século XVI. Pronto, foi um bocadinho longo, mas espero que tenha sido claro, não é? Macro primeiro, para percebermos a entrada de Dom Dinis na história de Portugal e a sua importância, e depois este top 10, para terem uma ideia, ainda que superficial, de cada um dos gabinetes em que ele tinha um ministro a cuidar da sua coisa. Obrigado pela vossa atenção.
Eu vou lá ver. Bom, muito obrigada, João, por esta magnífica e por este magnífico fim de tarde. Tenho a certeza que todos vamos embora com um novo Dom Dinis na cabeça. Esse sim, bastante desconhecido, pelo menos numa série de facetas, penso eu, que foram aqui sublinhadas com todo o brilho. Como foi referido, está previsto, não nos podemos alongar muito, mas está previsto agora um espaço para alguma questão ou algum comentário que queiram fazer. O Dr. João Gouveia Monteiro está disponível seguramente para nos ajudar nisso e, portanto, eu passava a palavra a todos vós para, se quiserem, fazer alguma intervenção. Então, faça favor. Eu gosto imenso de ouvir o professor João Gouveia Monteiro e tive sempre a aprender algumas coisas com ele. Agora falo de mim. Eu nasci numa populaçãozinha chamada Aldeia da Dona, não confunda com as donas do Fundão, que é a terra do Guterres. Eu nasci numa aldeia que é limítrofe de Alfaiates. E quando era criança ia muitas vezes ao mercado de Alfaiates, e foi em Alfaiates que fiz o exame da 4ª classe, porque até aí era no Sabugal. E fiquei surpreendido quando me disse que o Sabugal e Alfaiates foram conquistados por Dom Dinis, porque eu estava convencido que as terras de Ribacoa tinham sido um dote da rainha, a acompanhar a rainha Santa Isabel, pelo Tratado de Alcanices. Era essa a convicção que eu tinha. Agora fiquei assim um pouco... Sim, essas terras que citou e as outras que eu mostrei, o Castelo Bom, Castelo Melhor, foram ocupadas por Dom Dinis no início da Guerra Civil e só passaram para a posse da coroa portuguesa com a assinatura do Tratado de Alcanices de 1297. Só o Tratado de Alcanices é que formalizou a posse dessas terras por parte da coroa portuguesa, que aliás até provocou um efeito um bocadinho inesperado em povoações que viviam muito do facto de estarem na fronteira e que viram a fronteira ficar mais afastada e que ficaram até mais desprezadas do ponto de vista da sua defesa, das suas estruturas castelares, não é? Porque os castelos de fronteira são sempre mais protegidos pela coroa do que aqueles do interior que tendem mais a entrar em ruína, e as próprias feiras, etc. Portanto, de facto, é assim. Então podemos concluir que o Dom Dinis prestou muita atenção àquela zona. Além do Castelo de Sabugal, construiu o Castelo de Alfaiates, Vila do Touro, Vilar Maior. Sim, Vilar Maior, que é exatamente. lindíssimo. Exatamente. E é uma coisa que uma grande parte das pessoas se conhece. Sim. O Dom Dinis tem um cartel, se houvesse, se domingo ele fosse candidato nas eleições autárquicas nessa zona, ele ia dizer pelo menos alguns vereadores. E a princesa, a famosa Maria, de que fala o Luís de Camões, casou numa capela românica em Alfaiates. Eu isso já não sei dizer, mas acredito. Como é que dizem isso? Obrigado, fiquei a saber. Obrigado. E sobre a questão do estabelecimento dos forais, juízes de fora? Sim. As tais também deve estar... Forais ou os juízes de fora? De fora, dos juízes de fora, por causa... Os juízes de fora são um outro mecanismo, que é um mecanismo que vai ser sobretudo desenvolvido. Desculpe, eu estou num esforço permanente para ter microfone, porque há aqui uma vontade que já vem do curso anterior, que eu, quando quis pegar com o braço esquerdo na garrafa, já nem consegui. Os juízes de fora são um outro mecanismo que estes três indissociáveis, Afonso III de Inês e Afonso IV, mas sobretudo Afonso IV, vai desenvolver no sentido de controlar as justiças locais e as variações por parte do poder central. Ora, também por isso era preciso que eles soubessem o latim, que conhecessem a documentação, dava jeito ter as universidades, porque é de fora porque não eram juízes locais, mas então eram de onde? Vinham do centro do poder, vinham da corte rege.
vai fiscalizar, influenciar a eleição dos vereadores, etc. Haveria mais imparcialidade assim? Não sei se haveria mais imparcialidade ou se haveria mais parcialidade a favor da coroa. Mas nesta luta titânica entre poder central e poder local, os juízes de fora davam jeito. É outro mecanismo, ainda bem que foram. Bem, para mim não é uma surpresa esta magnífica lição. Quer dizer, de facto, uma pessoa aprende sempre ouvindo o professor João Tejo. Mas, de facto, Dom Dinis mostra, nos tempos de hoje, o que é que um político esclarecido pode fazer. E era bom que, de facto, os políticos de hoje olhassem para esse passado. O grande Newton, que ensinou a física à Europa, dizia que uma pessoa pode prever o futuro se conhecer o presente com os olhos no passado. Portanto, de facto, sabermos este passado, saber e esta criação da universidade, de facto foi uma coisa fantástica. Porque nessa altura Portugal alinhou com, digamos, as grandes criações do conhecimento na altura. E foi isso que esteve na base de podermos fazer aquela apoteótica expansão que nos levou até aos países do Médio Oriente e do Extremo Oriente. Isso é um facto que às vezes é pouco conhecido, mas nasceu muito daqui dos estudos da universidade e da digamos, portanto, é um tributo que o Dom Dinis é. Concordo em absoluto. Aliás, no final do século XIII, que universidades é que temos? Nós temos 5 países neste processo. É um pequenino pelotão que vai à frente dos outros. Itália, onde apareceram, por causa de Bolonha, que partiu de uma escola jurídica de Irnério, que já existia e que depois cresceu a partir dali, foi mais fácil. França, sobretudo Paris e Montpellier. E a Itália não é só Bolonha, também será Pádua, Nápoles. Depois, Espanha, Salamanca, Castela. Não devemos falar em Espanha antes do início do século XVI. Pronto, Castela, Salamanca, sobretudo. Depois Inglaterra, Oxford, Cambridge e Portugal. Este é o pelotão da frente. Se vocês virem, na Europa Central e do Norte, as universidades aparecem muito depois, décadas depois. E de facto, eu compus aqui este mosaico dos 10 campos de intervenção principais do Dom Dinis, e o que nos espanta também é a diversidade disto. É uma coisa que eu só volto a encontrar no Dom João II, já que o professor Dias Urbano falou na expansão. Dom João II também funciona muito assim, porque no Dom Dinis nós vimos legislação, vimos cultura, vimos arquitetura militar, não é? Até com a ligação à Rainha Santa vimos a própria espiritualidade. É de uma diversidade, mas é uma diversidade que não cria ruptura, não é? Que é feita dentro de um programa que é um programa de quem tem uma linha de rumo, que ele herdou do pai. Por trás de um grande homem há sempre um grande pai também. E que é por isso extremamente coerente. Nós, Dom Martins lembra-se disso certamente, não estávamos lá na reitoria, o nosso reitor queixava-se e dizia: pá, os governantes, locais ou não locais, um dia acordam virados para um lado e já não querem concretizar aquilo que tinham feito planeado no ano anterior, e portanto há uma falta de coerência e portanto de sentido estratégico nas coisas que se fazem, não é? Às vezes por ausência de planeamento, outras vezes por desânimo, porque a política exige persistência e, como dizia o Confúcio, para os que estiveram no curso de julho, a política, para ser feita com seriedade e eficácia, precisa de tempo, não espera resultados rápidos, não é? E nesta sequência destes 3 monarcas, isso acontece. E eu acho que o que está no meio, não é só porque no meio está a virtude,
mas também porque é o reinado mais longo, não é? Ele tem de facto a oportunidade de tornar tudo isto irreversível. Ele deixou muitas sementes, não é só a universidade, não é? O urbanismo, muitas outras coisas, não é? Que ficaram até aos nossos dias. Ora, não sei se mais alguém quer dar-me ideia que não, então, antes de voltarmos a agradecer ao Dr. João Gouveia Monteiro, eu queria ainda dizer duas coisas. A primeira é que, ao saírem, têm ali fora um papel onde podem escrever os vossos nomes e contactos se quiserem receber informação da Universidade Portuária, para nós podermos enviar. E justamente na sequência desse aspecto, poderemos adiantar que para este ano temos previstas mais 3 iniciativas. 2 cursos, o primeiro será justamente administrado pelo Dr. António Martins sobre energia, o que está por detrás dessa palavra, se calhar há muitas coisas também que desconhecemos, e o outro curso será assegurado pelo engenheiro Vasco Paiva sobre florestas, um tema também que entra todos os dias pelas nossas câmaras. E, portanto, estes cursos serão agora ainda em outubro e depois em novembro, e no início de dezembro teremos mais uma palestra, dessa vez do Dr. Lucas Serra, que é advogado especialista em direitos de autor e direitos conexos, que também é um tema que é transversal, enfim, para vários domínios. A segunda coisa que eu queria dizer tem a ver com as eleições do próximo domingo. O Dr. João Gouveia Monteiro já nos advertiu que o Dom Dinis não terá hipótese. Já sabemos isso. Mas as forças que ameaçam os valores de abril têm hipótese. O Ateneu tem na sua marca d'água os valores de abril. Eu não poderia deixar de dizer que no domingo temos todos, na sua pluralidade, não me entendam mal, zelar pelos valores de abril. E pronto, muito obrigada.